Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 14 de janeiro de 1934, lição 2, Batismo e Tentação de Jesus. Mateus capítulo 3, versos 13 a capítulo 4, verso 11. Então veio Jesus da Galiléia a João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se façam pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ordenará a respeito de ti, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Texto áureo. Pelo que convinha em tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus 2, 17. Resumo da lição. O batismo de João, capítulo 3, versos 6 a 11. A atitude de João quando Jesus pediu o batismo, versos 13 e 14. Cumprir toda a justiça, verso 15. Fatos relacionados com o batismo de Jesus, versos 16 e 17. O Messias reprovado, capítulo 4, versos 1 a 3, versos 5, 6, 8 e 9. O Messias é vencedor, versos 4, 7, 10 e 11. João Batista foi mandado como arauto e precursor do Messias. A sua mensagem foi uma mensagem de preparação para o reino do céu. O seu batismo era o batismo de arrependimento. Os que se batizavam confessavam os seus pecados. O batismo de João não tinha a mesma significação do batismo ordenado por Jesus, ainda que o modo de efetuá-lo fosse igual. O batismo de João era para se alcançar um lugar no reino. O batismo cristão realiza-se por todo o crente alcançado parte no reino de Deus. Quando Jesus se apresentou a João para ser batizado, este já o conhecia. Portanto, ninguém se deve admirar por haver João recusado batizar aquele que era sem pecado, porquanto ele é quem precisava ser batizado por Jesus. Jesus, quando foi ter com João, não foi como um arrependido para escapar da ira de Deus, como faziam os outros que se batizavam, e sim para cumprir a justiça de Deus. Convinha que aquele que era o rei do reino dos céus fosse adiante, guiando os homens, como o bom pastor vai adiante das ovelhas. O batismo de Jesus foi o selo que o consagrou para o ministério que o Pai lhe entregara para cumprir. O selo vindo do Pai teve como sinal o céu aberto, e a voz daí veio. Este selo foi o Espírito Santo que desceu em forma de pomba. Logo após a Assunção, vemos como Satanás se apresenta para o tentar, com as necessidades presentes. O ministério deste filho de Abraão, que veio estabelecer o reino do céu sobre a terra, só podia esperar encontrar, como encontrou, resistência por parte daquele que usurpara o domínio sobre a terra pela derrota de Adão. Assim vemos que logo no início do seu ministério, Jesus teve de enfrentar o diabo. As provas por que passou o primeiro Adão e nas quais foi vencido
apresentaram-se também ao segundo Adão. No Éden, a cobiça da carne e dos olhos, a vaidade da vida, foram as causas da derrota do primeiro homem. Na tentação de fazer as pedras se tornarem pães, encontramos a prova da cobiça da carne. No lançar-se abaixo do pináculo do templo, encontramos a prova da vaidade. Na apresentação dos reinos está a prova da cobiça dos olhos. Jesus resistiu e venceu as tentações com a palavra de Deus. Na primeira resposta que deu ao diabo, mostrou que há uma vida mais importante do que a de satisfazer os desejos lícitos da carne. Satanás, não podendo vencê-lo pelo lado carnal, procurou vencê-lo com as coisas espirituais, para que Jesus, abusando dos privilégios de que gozava, o obedecesse. Por fim, o maligno ofereceu-lhe um caminho menos espinhoso para alcançar o fim da sua missão sobre a terra. Foi, porém, repelido como um revoltoso contra Deus, e assim não conseguiu perverter a fidelidade de Jesus para com o Pai. Quem resiste ao diabo, até este fugir, por anjo será servido.